Pensando então nas manifestações clínicas, geralmente existem dois grandes grupos de manifestações clínicas relacionadas à deficiência da vitamina B12, manifestações hematológicas e manifestações neurológicas. Do ponto de vista hematológico, a falta da B12 é uma causa importante de anemia, conhecida como anemia megaloblástica, né, que se caracteriza pelo aumento do VCM, pela macrocitose. Na análise do sangue periférico, tem até aquele achado que cai muito em prova de residência, né? Exato. Neutrófilos plurissegmentados. Segmentado. Mas a falta de B12 pode causar não só uma anemia, como também uma pancitopenia. Exato. A gente que também evolui pacientes de clínica médica vê com certa frequência casos de pancitopenia, e o paciente tem ali provas de hemólise um pouco alteradas, e na verdade o diagnóstico é uma deficiência de vitamina B12. Isso. Assim como é uma causa de manifestações neurológicas, não é isso? As manifestações neurológicas, inclusive, assim, a gente bate muito naquela história de neuropatia, né, alteração de sensibilidade, mas a gente pode ter outras alterações, como alteração de marcha, a gente pode ter alterações cognitivas, pode inclusive ter alteração de comportamento, sintomas depressivos, alteração de humor, alguma dinamia, alguma queda de função cognitiva. Entra, inclusive, nesses diagnósticos diferenciais de demência precoce. Você tem algum sintoma. A gente já falou que o idoso é um grupo de risco, né? Então, imagine, você pegar um idoso que está começando a apresentar alguns sintomas, você tem isso aí. Além dessas questões neurológicas e hematológicas, a gente ainda tem outras situações. A gente pode ter glossite, quelite, alteração de mucosa oral, relativamente frequente. Pode ter alteração visual, confundindo um pouquinho com deficiência de vitamina A, né? Mas pode ter alterações de mucosa também relacionadas. E as alterações que a gente já citou são as mais clássicas, né? O que acaba chamando mais atenção. Mas o sintoma neurológico acaba sendo muito inespecífico. Então, o que se recomenda é você associar as duas coisas, né? A probabilidade de acordo com os fatores de risco que o paciente apresente, com a sintomatologia, né? Então, se o paciente tem um sintoma que não é tão específico, por exemplo, o exemplo que a gente deu, o paciente idoso com alteração cognitiva. Então, se é um idoso que toma metformina, toma omeprazol, então você aumenta a probabilidade de talvez ele tenha deficiência B12 e ele precisaria ser rastreado, né? Precisaria avaliar como é que está aí para ver se tem ou não deficiência. Assim como a gente tem que fazer essa avaliação num paciente que tem diabetes mellitus e uma sintomatologia que sugere uma neuropatia diabética, por exemplo, é diagnóstico diferencial a deficiência de B12. Inclusive, pode simular ou agravar a neuropatia diabética. Inclusive, tem alguns estudos que a gente pode, quem quiser buscar na literatura, é relativamente fácil de achar, onde ele avalia esse diagnóstico diferencial mesmo. Ele pega paciente com diabetes, e um estudo ele bota lá, o paciente nem tem tanta descontrole glicêmico, né? Às vezes não bate o tempo de duração. A gente lembra que a neuropatia é uma complicação microvascular crônica e é a mais frequente de todas, né? Então, assim, você pode pegar um paciente ali com sintoma neurológico, eles fizeram reposição de B12 ali rotineira em todo mundo, porque tinha algum fator de confusão, a B12 no estudo nem era tão baixa. E houve melhora de prova funcional, inclusive testaram com eletroneuro, alguns testes de impulso, que nem se usa para diagnóstico de neuropatia, nem de deficiência de B12, né? Mas assim, eles fizeram para provar realmente que tinha alteração e que a reposição de B12 não foi um efeito placebo, né? Você dá B12 e o paciente melhora porque ele está tomando alguma vitamina, não está fazendo alguma coisa, né?